E hoje o nosso convidado é o doutor Hugo Nigro Mazzilli, procurador de Justiça aposentado. Doutor, obrigada por ter vindo aqui participar do programa. Obrigado, Dora. Obrigado à associação. Fico muito honrado com este convite e cumprimento a todos os colegas de instituição da qual um dia eu fiz parte. Antes de começar a entrevista, eu quero ler aqui o currículo do senhor. O Dr. Hugo Nigro Mazzilli é formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo na turma de 1972. Ingressou no Ministério Público em 1973, onde ficou até a sua aposentadoria em 1998. Foi presidente da Associação Paulista do Ministério Público, foi membro do Conselho Superior do Ministério Público, do órgão especial do Colégio dos Procuradores de Justiça e da Comissão de Concurso do Ministério Público em 2 estados da Federação, São Paulo e Rio de Janeiro. Participou ativamente na elaboração da Lei Ação Civil Pública 7.347/85, que trata dos interesses dos direitos difusos no Ministério Público. Participou ativamente na elaboração da Lei da Ação Civil Pública 7.347, de 85, que trata dos interesses dos direitos difusos no Ministério Público. Participou da Carta de Curitiba, de 86, e acompanhou ativamente o processo constituinte da Constituição Federal de 88 e Constituição Estadual de 89. É autor de vários livros sobre o Ministério Público e a ação civil pública. É professor de Direito e consultor jurídico. Doutor, com todo esse currículo, eu gostaria de saber como é que começou tudo isso, por que o senhor escolheu ser promotor de justiça? Bem, Dora, é uma pergunta difícil de responder, porque existem coisas que acontecem aos poucos, naturalmente, e a gente não sabe o momento exato em que a decisão foi tomada. Eu entrei na faculdade de Direito sem a ideia de ser especificamente promotor de justiça. Eu entrei para fazer o curso de Direito, mas durante o curso eu acabei me interessando pelas tarefas do Ministério Público. Ao estudar o que o Ministério Público faz, o que o Ministério Público pode propor, as ações, os recursos, eu comecei a me interessar por essa instituição. E num dado momento, já formado, eu estava trabalhando naquela ocasião no escritório de advocacia. O advogado Oscar Barreto Filho, um professor da Universidade de São Paulo, me convidou para continuar com ele. E eu disse a ele claramente que a minha intenção era ser promotor de justiça. Ele me perguntou, mas promotor de justiça? Até com um certo desagrado, porque ele esperava que eu continuasse com ele, como advogado. Mas eu tinha certeza que eu queria ser promotor, porque o Ministério Público já me atraía como vocação a esta altura. Era uma instituição aparelhada para a defesa de interesses coletivos, especialmente para defender interesses da coletividade. E isto, para mim, me parecia mais atraente do que defender interesses individuais. Então esta foi a verdadeira razão pela qual eu me interessei pelo Ministério Público. Tive sorte no concurso de ingresso, não foi só sorte, eu estudei bastante, mas vejo que depois de tantos anos de carreira, tantas lutas, a minha escolha foi correta, porque o Ministério Público é uma instituição que permite que a gente defenda os interesses mais importantes da sociedade e, o que é importante, com absoluta independência. Isto foi o que me atraiu dentro do Ministério Público. E o concurso foi difícil? Foi. Eu creio que todos os concursos são difíceis. O meu concurso tinha, como todos, milhares de candidatos e poucos foram aprovados, 50 e poucos colegas foram aprovados. Então foi realmente um concurso muito difícil. E eu me lembro que eu fui para o concurso, estudei bastante. Depois que saí da faculdade, eu praticamente fiquei 1 ano estudando. Enquanto trabalhava, eu não saí do meu trabalho.
mas eu estudava bastante e quando chegou no dia da prova escrita, naquele tempo não havia testes, era uma prova escrita preambular e depois havia, para quem passasse nessa prova, havia o exame oral. E na prova escrita preambular havia uma pergunta, que era uma dissertação, sobre o que era agravo regimental. Com toda sinceridade, eu fico surpreso que haja bancas de concurso que fazem perguntas tão inúteis assim, porque depois de entrar no Ministério Público, eu trabalhei 30 anos na instituição sem precisar interpor nenhum agravo regimental. Então vejam se isto é condição de ingresso numa instituição. Sim, eu soube me desenvolver bem na prova, fui bem classificado, mas não é uma pergunta, a meu ver, adequada para um concurso para selecionar promotor substituto. Então, realmente, poderiam ser feitas perguntas melhores. Na prova, no exame oral, eu também tive algumas particularidades muito curiosas. Eu me lembro que os examinadores eram uma diferença de idade bem grande com relação a nós, candidatos. Eu tinha 22 anos, os examinadores eram procuradores de justiça experientes, tinha um advogado indicado pela OAB também muito experiente, muito respeitável, e eles tinham uma distância muito grande em relação a nós, de idade, de experiência, de conhecimento. E eu me lembro que o meu primeiro examinador foi Arthur Nardi de Moraes Goiano. Era o examinador de direito penal. E ele me fez uma pergunta sobre o elemento subjetivo de um crime contra os costumes. E eu respondi a ele que o elemento subjetivo daquele crime era o dolo genérico. E ele fez uma expressão de desagrado, de desapontamento, e disse: mas doutor, o Magalhães Noronha não diz isto. Ele diz que aí o dolo é específico. Eu respondi a ele na hora: sim, eu conheço a opinião de Magalhães Noronha a esse respeito. E o Magalhães Noronha sustenta a opinião dele com tais argumentos que eu tinha estudado. Mas, com todo o respeito, eu não me convenci por tais motivos. E o doutor Goiano, enquanto eu falava, ele começou a abrir um sorriso largo no rosto de alegria, porque, para sorte minha, o doutor Goiano também não estava convencido dos motivos alegados por Magalhães Noronha. Então eu tive esta sorte de dar uma resposta tida como feliz, como satisfatória, e daí para frente os outros examinadores também fizeram perguntas nas quais eu me saí razoavelmente bem, e inclusive eu tive um resultado muito bom. Eu passei em segundo lugar no meu concurso, o que me deu a mim e a minha família uma alegria muito grande, porque afinal de contas a primeira parte do meu sonho estava conquistada. Eu era promotor de justiça. Depois veio a segunda parte, mais difícil, que é ser um promotor de justiça. Os desafios da comarca, os desafios da carreira. Como é que foi nas comarcas? Bem, eu antes de ir para as comarcas, eu tive um período longo de promotor substituto. Naquele tempo, nós estamos falando de coisas de 1973, a carreira estava muito fechada. A gente entrava na carreira e estava sujeito a ficar 2, 3, 4 anos esperando a primeira promoção. E a primeira promoção finalmente veio. Veio, eu já tinha mais de 3 anos de carreira, 3 anos e meio, e eu fui para a divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, na beira do Rio Paraná. Eu fui para lá, promovido por merecimento, e recebi até um abraço do procurador-geral. O procurador-geral, na ocasião da minha promoção, era Gilberto Quintanilha Ribeiro, um homem formal. Ele, quando soube que eu não queria só indicação, eu queria mesmo ir para a minha primeira comarca, ele se levantou e me deu um abraço, como se estivesse me mandando para a guerra, para um lugar muito inóspito. E não era verdade. Santa Fé do Sul, uma comarca bonita, progressista, longe. Sim, era longe.
Mas foi uma boa comarca, gostei muito de lá. E cheguei na comarca com o meu carrinho, os livros que eu levei no carro e uma mala, era o que eu tinha. Quando eu saí de lá, 2 anos depois, já tinha uma pequena mudança. Já tive que arranjar um caminhãozinho, porque eu tinha muitos livros, já tinha comprado alguns móveis, e aí já a mudança já era um pouco mais complexa. Mas quando eu cheguei em Santa Fé do Sul, eu trabalhei muito, porque a comarca era uma comarca pesada. Era uma comarca que tinha muito serviço na área criminal, no atendimento ao público, reclamação trabalhista, que naquele tempo era o promotor que fazia de graça, evidentemente, para a população. E eu tinha júri, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Era realmente, foi uma comarca muito trabalhosa. Mas eu gostei muito de lá, fiz bons amigos, fui feliz, foi uma comarca que me traz recordações muito boas. De lá, fiquei 2 anos, de lá eu fui promovido para São Sebastião, no litoral. Devo dizer que eu, depois de 2 anos de Santa Fé do Sul, de bastante trabalho, eu tive a ilusão de pensar numa segunda entrância mais calma. Falei, não, deixa eu pegar agora uma segunda entrância mais tranquila, no litoral, descansar um pouquinho, fazer minha carreira mais devagar. E eu escolhi São Sebastião. Por que eu digo escolhi? Porque a esta altura a carreira tinha tido uma movimentação rápida. Essas coisas acontecem. Às vezes na carreira do Ministério Público, por causa de criação de cargos, a carreira fica parada e de repente ela deslancha. Foi o que aconteceu em 1979, a carreira deu um certo movimento, em 78, 79, e eu a esta altura estava bem colocado na lista de antiguidade. Eu podia escolher, e escolhi São Sebastião. Mas talvez eu não tenha sido muito esperto na minha escolha, porque eu não só tinha estágio, como eu tinha estágio, eu não só era o mais antigo, como, curiosamente, eu era o único inscrito para São Sebastião. E mais, a comarca tinha sido posta em concurso 2 vezes, porque da primeira vez não havia interessados. Mas isso eu não sabia, eu só fiquei sabendo depois. Eu só via a comarca de litoral, eu querendo ser promovido, e me inscrevi e fui promovido com toda a facilidade, eu era o único inscrito. E qual é o motivo de não ter interesse para... Comarca pesadíssima. Ela estava com serviço atrasado. Eu levei 4 meses, contando as minhas férias, eu queimei as minhas férias trabalhando para pôr a comarca em dia. Mas pus a comarca em dia. E a comarca ficou absolutamente em dia durante todo o tempo que estive lá. Aliás, Dora, quero lhe dizer, todas as comarcas onde eu passei, eu pus em dia. Todas. Nunca o serviço me derrubou. Eu sempre derrubei o serviço. Por quê? Esforço. Eu acho que a maior característica que uma pessoa pode ter chama-se esforço. Trabalho. E graças a Deus, isso eu tenho. Eu sempre fui muito esforçado. Sempre me dediquei bastante. E em São Sebastião, depois de bastante esforço, eu pus a comarca em dia. Manter em dia é mais fácil do que pôr em dia. Aí, uma vez em dia, eu com o atendimento ao público, as audiências, eu trabalhei lá muito tempo com 2 juízes, ao mesmo tempo. Os juízes faziam audiências simultâneas e eu, um promotor só. Como é que eu fazia? Eu fazia audiência em pé. Eu corria de uma sala para outra. Quando era a hora do promotor falar, parava a audiência, eu ia lá, fazia essas perguntas, me chamavam na outra sala, eu ia na outra sala. Era uma atividade exaustiva. E eu atendia o público. E os mais diversos assuntos. Mais diversos assuntos. Na área civil, na área criminal, eu era promotor único. Naquele tempo, eu era o único promotor de São Sebastião e Ilhabela não era comarca. Ilhabela fazia parte de São Sebastião. E como eu dizia, eu atendia o público. A comarca é grande. Vinham pessoas falar comigo de toda a extensão da orla marítima e eu atendia todos. Nunca mandei ninguém embora. Quem tivesse paciência de esperar era atendido.
Só que eu cheguei a sair do fórum mais de uma vez, às 10, 10h30 da noite, sem jantar. Por quê? Porque com audiências, 2 juízes, cartório, advogados e atendimento ao público, eu às vezes saía do fórum bem tarde. E era uma tarefa bem pesada, era uma tarefa difícil. Eu também me lembro que também desfrutei em São Sebastião. Quando era possível, com a família, eu ia na praia, eu passeava, eu tinha uma moto naquele tempo. Então eu também tenho boas recordações, jogava um futebolzinho nos fins de semana, então foi muito bom. Depois de um certo tempo, achei que era hora de nova promoção e eu busquei uma promoção para o interior do estado. Eu consegui ser promovido para Botucatu, comarca muito disputada. Eu me lembro que naquele tempo, as listas de promoção, quando eram por merecimento, eram listas de 6 nomes. Por quê? Porque o Conselho Superior indicava 3 nomes por merecimento para a promoção e 3 nomes de remoção por merecimento. E 6 nomes eram enviados ao governador. Porque naquele tempo, a nomeação dos promotores, as promoções dos promotores, eram feitas pelo chefe do Poder Executivo Estadual. Isto era uma coisa muito ruim, até para a independência da instituição, porque muitas vezes a política externa interferia nas promoções dentro da carreira do Ministério Público. Eu me lembro que as promoções eram muito difíceis, muito disputadas, mas felizmente eu acabei recebendo a minha promoção para Botucatu e lá fui eu para pegar também, outra vez, serviço atrasado. E por que Botucatu era disputado? Uma boa cidade. É uma cidade de bom clima, ela é central no estado, aliás, ela é o centro geográfico do estado de São Paulo. É uma cidade bonita, é uma cidade tradicional, clássica. Tinha naquele tempo um fórum maravilhoso, pena que hoje está degradado e abandonado, soube que o fórum está sendo instalado em outras dependências. O Fórum de Botucatu tinha sido construído com planta do arquiteto Ramos de Azevedo, o mesmo que fez o Teatro Municipal de São Paulo. É uma obra de arte maravilhosa, ele estava restaurado, o prédio bonito, uma maravilha, era gostoso trabalhar lá. Trabalhei lá 3 anos com muita alegria, bastante trabalho, também foi uma comarca muito pesada, pus em dia. De lá, em 1983, eu resolvi me inscrever para a promoção para São Paulo. E vim promovido a São Paulo novamente por antiguidade, porque naquele tempo a carreira tinha andado outra vez, a minha posição já permitia uma promoção por antiguidade e eu vim para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu fui convidado pelo procurador-geral para uma reunião no gabinete dele. O procurador-geral me convidou para trabalhar em processos contra autoridades, ex-governadores do Estado que estavam envolvidos em investigações pelo Ministério Público. Eu recusei. Eu disse ao procurador-geral da época que eu não aceitava trabalhar por encomenda. Se um caso fosse distribuído para mim, eu faria. Mas trabalhar em caso por designação, eu não aceitava. Ele ficou contrariado, desapontado, disse que cada um amarra o burro do jeito que entenda. Era o mesmo procurador ainda ou não? Não. Isso daí já tinha mudado. Né? Naquele tempo, os procuradores gerais ainda não tinham mandato. Eles eram nomeados e demitidos livremente pelos governadores. O mandato começou a existir, eu acho que foi na década de 80. Este procurador-geral de quem falo já tinha mandato, mas ele não recebeu resposta favorável ao convite que ele me fez e eu acabei indo para a promotoria de ausentes e incapazes. Hoje é a chamada promotoria civil, mas naquele tempo nós tínhamos a atribuição de defender os réus ausentes, os incapazes, e
era uma atuação bem diversificada na área civil. E eu trabalhei lá vários anos, até que eu recebi o convite de outro procurador-geral para trabalhar na assessoria do procurador-geral. Bom, aí sim era um trabalho que me agradava, que me convinha, com absoluta independência. Eu podia trabalhar eu fui trabalhar no setor de pedido de pareceres sobre sequestro de verbas públicas. O sequestro de verbas públicas diz respeito à quebra, eventual quebra de pagamento, de ordem de pagamento dos precatórios judiciais. E aí eu trabalhei na assessoria até ser promovido a procurador de justiça. Como procurador de justiça, eu foi em 1990 ou 91, eu não me recordo exatamente a data, foi no mês de janeiro, eu fui promovido, fui por merecimento, mas já pela 5ª indicação consecutiva. A 5ª indicação consecutiva é aquela que torna obrigatória a promoção. Então, antes do senhor dar continuidade para falar da promoção para procurador, né? Certo. Eu gostaria de fazer um rápido intervalo e a gente continua perfeitamente no segundo bloco.